Olá, turmas! Que bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. Vamos aprender bastante sobre a nossa língua, conhecer e aprender a utilizar essa língua, claro, para alcançar os nossos sonhos. Então, vamos ao nosso objeto de conhecimento. Colocando aí para vocês, olha só, planejamento de textos de peças publicitárias de campanhas sociais. Especificamente, nosso detalhamento, planejamento, produção, revisão e edição de uma campanha publicitária sobre questões problemáticas. Esquema do texto, elementos estruturais e características do gênero escolhido, estratégias discursivas de persuasão e convencimento. Certo? Então esse é o nosso objeto de conhecimento, o nosso conteúdo da aula e vamos a ela. Nesta aula nós vamos falar sobre propaganda. Então, relembrando o que é uma propaganda, colocando o nosso texto aí para vocês. Olha só, o termo propaganda está relacionado à divulgação de ideias. Porém, algumas vezes é utilizado no sentido de publicidade, o que o torna um termo amplo. Embora os termos publicidade e propaganda sejam muitas vezes usados como sinônimos, se distinguem, ou seja, eles se diferenciam, pois enquanto a publicidade tem como finalidade vender um produto, um serviço, a propaganda tem como objetivo principal divulgar uma mensagem buscando influenciar opiniões ou obter adesão para uma ideia ou doutrina. Então, nós vamos trabalhar exatamente nesta aula a propaganda que busca te convencer a adotar determinada ideia, a realizar determinada ação. Certo, gente? Visto o caráter persuasivo, então, quando a gente lê essa palavra, persuasivo, persuasão, é que te busca, que a palavra, algo que busca fazer você agir de determinada maneira, certo? Pensar de determinado modo. Então, visto o caráter persuasivo, tanto a propaganda quanto a publicidade, ambos gêneros costumam apresentar textos cuja mensagem pretende sensibilizar, atrair o interlocutor. Para tanto, faz uso de imagens, música, recursos audiovisuais e efeitos sonoros e luminosos, certo? Então perceba que a propaganda vai utilizar todos esses recursos para atrair a sua atenção. Perceba que é uma linguagem que vai misturar verbal e não verbal, certo? Sua vinculação em ambos os casos pode se dar por meio impresso, pelo rádio, pela TV ou pela internet. Então, esses são os meios que a propaganda pode circular. E, claro, em cada um desses meios, tanto do impresso quanto meio virtual, TV e rádio, a propaganda vai assumir formas diferentes, sempre misturando a linguagem para gerar efeitos de sentidos diversos, ou seja, buscar te convencer a realizar determinada ação, a adotar determinada ideia, sempre buscando persuadir quem está ali lendo essa propaganda, quem tem contato com essa propaganda, certo? E lembrando que sempre essas escolhas de música, imagem, som, pessoal, sempre existe uma intenção, tá bom? Então perceba que não são escolhas aleatórias. Ah, vou escolher essa música porque eu acho bonitinha. Não, vou escolher essa música porque com essa música eu posso convencer você a fazer determinada ação. É sempre deste modo, ok? Então, para que a gente possa entender bem realmente a propaganda, é claro que nós vamos analisar propagandas durante a nossa aula. Nós vamos analisar duas. A primeira é uma que pode circular em meio virtual, pode ser também vinculada na TV, certo? Então prestem bastante atenção nesta propaganda, nas imagens, na mensagem que ela quer transmitir, ok? E tentem identificar também qual é a finalidade dela. Então, vamos à nossa primeira propaganda. Desenrola, educa, aprende direitinho. Com o Desenrola Brasil, você limpa seu nome e pode acessar do seu celular o conteúdo de educação financeira. Dívidas? Desenrola Brasil.
Governo Federal. Muito bem, então a nossa primeira propaganda você já viu que é aquela que pode ser vinculada tanto na TV quanto na internet também, certo? E observem que essa propaganda, ela possui como título aí Desenrola Brasil, ok? E ela é direcionada exatamente para um público específico. Então observem que a nossa propaganda ela tem um recorte de público. Ela é direcionada a toda a população brasileira? Não, ela é direcionada a um público específico. Então vamos analisar essa propaganda com calma para que a gente possa entender ela, certo? E também os recursos da língua que são utilizados nessa propaganda para persuadir, certo? Para que ela alcance o seu objetivo. Então, colocando aí o nosso texto, fiz um quadro aí para vocês. Primeiro, quem é o anunciante? Quem é que produz essa propaganda? Observem que essa propaganda, ela pertence aí à esfera federal. Então, o autor, certo? O anunciante é exatamente o governo federal. Professor, governo federal, como assim? Quem é o governo federal? Quando você lê esta palavra, governo federal, lembre que você está aí na esfera exatamente do presidente, ministro, do poder, certo? Do poder executivo, aquele que tem o comando do país, que é responsável exatamente pela federação inteira, pelo país inteiro, certo? Então observe que o anunciante é exatamente aí, o governo federal, quem produziu a pessoa, o autor do nosso texto. E qual é o público-alvo? Eu pedi aí que vocês prestassem atenção exatamente no objetivo e, claro, com o objetivo você consegue ter uma dimensão de quem é esse público-alvo. Olha, observem aí, gente. Pessoas endividadas, com nome negativado. Como assim, professor? Endividadas? Pessoas que estão devendo dinheiro, que precisam pagar alguma dívida e por estar devendo, por estar precisando pagar alguma dívida com algum banco, alguma instituição, essas pessoas têm o nome negativado. Como assim, professor, o nome negativado? Percebe que essas pessoas são colocadas ali numa relação, né, do serviço de proteção ao crédito, que vai causar uma certa restrição para essas pessoas, caso ela queira emprestar dinheiro, certo? Caso ela vá tentar fazer uma outra compra parcelada, perceba que vai haver limitações com relação a isso, com relação a essa possibilidade de crédito. Então, estar negativada é exatamente isso, pessoas que estão devendo e isso vai trazer problemas para essas pessoas. Qual o espaço de circulação da propaganda, do nosso texto? Percebo que nós já vimos que ela circula na internet e na TV também. Então, são espaços que nós podemos ter esse texto circulando. Observem que o texto mistura imagem, mistura som, cores. Então, percebo que nós temos um visual também, por isso que nós vamos ter aí internet e TV como espaço de circulação dessa propaganda. Ok? Agora, voltando comigo, vamos analisar elementos da nossa propaganda. Vamos começar pelo plano verbal, gente, da nossa propaganda, certo? Então, observem que a nossa propaganda, o plano verbal, a palavra, o que está escrito no nosso texto, nós vamos começar analisando exatamente o nosso título. Observem que o título da propaganda é Desenrola Brasil. Observem que nós temos exatamente um verbo, desenrola, o verbo desenrolar, e Brasil, o substantivo. Observem aqui que este verbo ele foi empregado num sentido figurado, no sentido conotativo. A gente não pode empregar o sentido denotativo, o sentido real aqui nesse título. Qual o sentido que nós temos para o verbo desenrola? Perceba que é exatamente o sentido de deixar de ter dívidas, deixar de dever alguma coisa para alguém, para alguma instituição, ok? E quando nós temos o substantivo Brasil, observem que esse substantivo ele está aí abarcando, ou seja, ele se relaciona exatamente às pessoas que estão endividadas.
ok? Se direciona à parcela, à parte da sociedade brasileira que está endividada. Então, o título Desenrola Brasil, perceba que nós temos uma linguagem figurada no seu sentido conotativo, exatamente aí para deixar de ter dívidas. E até o próprio verbo desenrola no modo imperativo, aí exprimindo uma ordem, fazendo aí um pedido, um chamamento, um pedido aí para você deixar de ter dívidas. E aí, claro, como isso vai acontecer? E aí a gente tem que ler os outros elementos verbais que estão presentes no texto. Colocando aqui o próximo, exatamente o texto, a narração que é feita durante exatamente a propaganda. Observe que nessa narração nós temos este textinho aqui, um texto curto, breve, porém muito objetivo e direto. Olha só o que o nosso texto diz. Com o Desenrola Brasil, você limpa o seu nome e pode acessar do seu celular o conteúdo de educação financeira. Dívidas? Desenrola Brasil. Certo? Observem, gente, que aqui o nosso texto ele é bem curtinho e ele é direto nas informações que ele traz. Observem que Desenrola Brasil é o nome exatamente do programa governamental que tem por função exatamente aí de limpar o nome das pessoas, fazer com que as pessoas saiam das dívidas, certo? Deixem de dever e nunca mais voltem para essas dívidas. Percebam que a ideia de limpar o nome também, como aparece aqui no nosso texto, está no sentido conotativo. Como assim, professor? Sentido figurado, mais uma vez. Limpar o nome, eu posso interpretar de forma literal, como se fosse pegar ali um álcool, passar no paninho e de repente limpar meu nome? Não é isso, claro que não é isso. É limpar o nome é exatamente deixar de ter dívidas mais uma vez. E observe que o texto orienta a acessar exatamente esse programa, fazer parte do programa, e ele menciona também educação financeira, que é exatamente aprender a como utilizar o seu dinheiro de forma saudável e não ficar devendo ninguém, ok? Mais uma vez ele finaliza com o questionamento. Dívida? Desenrola Brasil. Então percebam que é exatamente esse texto que é da narração, ok? E que é direcionado exatamente ao público, à pessoa que tem contato com a nossa propaganda. Além disso, nós temos uma música bastante ritmada, certo? E observem o que a letra da música diz. Colocando aqui do lado para vocês, olha só. A letra da nossa música ela vai abordar exatamente aqui essas palavras. Desenrola, educa, aprende direitinho. Percebam que pelas palavras nós fazemos aí uma lembrança a uma música bastante conhecida, uma música de funk, né? O desenrola, bate, certo? Joga de ladinho. Perceba que é exatamente essa relação. Nós temos uma paródia dessa música, exatamente, claro, com a função aqui de trazer para o lado da educação financeira. E observem que a música também traz essa ideia. Desenrola, certo? O verbo desenrolar, desenrola, certo? Sair da dívida. Educa, ou seja, aprende também na sequência, aprende direitinho. Observem, é a mesma ideia, sair da dívida, aprender a usar o dinheiro e não voltar mais para dívida nenhuma por meio da educação. Observem que a letra da música, ela é chamativa, ela é curtinha, ela fica na nossa mente, a gente acaba aprendendo em uma hora ou outra, você está cantarolando. Observem que isso é intencional. Exatamente para você assimilar a ideia, guardar essa ideia e isso trabalha na sua persuasão, também na persuasão do texto para você se convencer. Observem como tudo aqui no texto é trabalhado para te convencer a realizar determinada ação. Além disso, a gente tem que prestar atenção nos verbos do modo imperativo, certo? Aquele verbo que exprime ordem, pedido, ok? Que te sugestiona a fazer algo, a agir de determinado modo, a fazer algo ou deixar de fazer algo. Aqui, a sair das dívidas. Observem que os verbos também são utilizados aqui com essa intenção no modo imperativo. E aí a gente tem os verbos desenrola, limpa, educa e aprende. Nessa sequência, até como os verbos aparecem, você percebe a sequência do que a do que a propaganda quer fazer, quer realizar. Perceba, desenrola, limpa, ou seja, desenrola,
adere ao programa para exatamente você sair das dívidas de financiamento e retorno de crédito, né? Limpa, o seu nome não vai mais estar sujo, ou seja, você não vai estar mais devendo a ninguém. Aprende a como utilizar o seu dinheiro, como ter uma educação, gastar de forma saudável. Aprende, e esse aprender é nunca mais voltar para as dívidas. Então, percebam, a sequência: sair das dívidas, aderir ao programa, certo? Sair das dívidas, aprender a cuidar do dinheiro e nunca mais voltar para as dívidas. Percebo que os verbos nessa sequência traz a ideia que nós temos aí na propaganda do nosso texto. E isso, essa sequência, gente, é intencional também, exatamente para trazer essa ideia. Ok? Agora, o plano não verbal. Vamos aí para as imagens, certo? Para as imagens que são apresentadas. Observe que nas imagens nós temos a representação de uma pessoa, né? Exatamente, nós temos uma mulher e observe que ela está cuidando deste animalzinho aqui. E ela representa exatamente uma trabalhadora brasileira, certo? Percebo que ela exerce a profissão de uma pessoa que cuida de animais, dá banho aos animais, uma banhista e tosadora. Percebam que a escolha também da profissão, da pessoa, do profissional, reflete também uma questão que vem por estudos, né, que foram feitos levantamentos. Pessoas que exercem profissões que não ganham, não têm uma remuneração tão grande, não ganham tanto dinheiro, ou seja, não são bem pagas como deveriam ser, certo? São exatamente essas pessoas que têm o nome negativado, que têm problemas com o dinheiro, até mesmo porque ganha pouco e muitas vezes não sabe administrar. Perceba que ela representa exatamente essa pessoa. E observem que ela, aqui, claro, no nosso texto, ela está com um aspecto feliz, cuidando do animalzinho. E observem que ela representa exatamente esse brasileiro que aderiu ao programa, certo? Saiu das dívidas, aprendeu a cuidar do dinheiro e agora está feliz. Percebam que essa escolha dessa imagem da mulher sorrindo, da profissão, tudo também é intencional para fazer com que aquela pessoa que é um cidadão comum, simples também, que se identifica também com essa situação que a nossa personagem aqui, que foi escolhida para a propaganda, viveu, também se sinta incentivado e vontade de participar do programa e também sair das dívidas, ok? Então, observem que esse é o nosso texto, um texto que circula na TV, na internet também, e observem que ele foi trabalhado de modo a convencer o cidadão a sair das dívidas, aquela pessoa que tem o nome negativado, a sair das dívidas, deixar de ter o nome sujo, não dever mais ninguém e, claro, nunca mais voltar porque aprendeu a cuidar do dinheiro. Observem que essa propaganda, ela circula em meio virtual, na internet, na TV. Quando a gente tem um outro tipo de propaganda, percebo que aqui nós temos exatamente não apenas uma, mas duas voltadas para a mesma ideia, com a mesma finalidade. Nós vimos uma aqui que é televisionada, ok? Que utiliza recursos audiovisuais. Agora vamos analisar uma que é impressa. Percebo que aqui, essa propaganda, TV, internet, mas temos aquelas que são colocadas em espaços públicos, que são exatamente as impressas. É como esta daqui. Observem que ela faz parte do mesmo programa, ok? E esse cartaz aí também é uma propaganda e ele pode estar presente em diversos locais. Pode estar num banco, numa instituição pública, ok? Então percebam que ele, por ser um cartaz impresso, ele não tem o movimento, não tem a música, mas também vai ter linguagem trabalhada de forma articulada, tanto verbal e não verbal, para persuadir e também para fazer com que a pessoa que tiver contato, ela faça exatamente o que a propaganda diz, certo? Que ela faça uma adesão a essa propaganda, ok? Então, analisando o cartaz, vamos colocar aí para vocês, olha só, mais uma vez,
Quem é o anunciante? Observem que o anunciante é, mais uma vez, o governo federal, certo? Então, é o governo federal utilizando de um outro tipo de mídia para propagar a sua propaganda, certo? Qual é o público-alvo? A gente percebe mais uma vez que são as pessoas endividadas com o nome negativado. E o espaço de circulação? Aí nós temos um espaço diferente. Percebam que são espaços públicos, que podem ser bancos, prédios governamentais. Esse cartaz pode estar na praça também, certo? Qualquer espaço público em que seja possível colocar esse cartaz, você vai encontrar aí, você pode encontrar uma propaganda como essa do Desenrola Brasil, ok? Agora, vamos analisar um pouquinho mais a fundo o nosso cartaz, verificando linguagem verbal e linguagem não verbal, a articulação dessa linguagem. Estão colocando aí para vocês. Observem que a nossa propaganda, logo no topo dela, aí no nosso cartaz, nós temos aí o título mais uma vez, Desenrola Brasil. E observem que a propaganda ela começa com um questionamento, dívidas? Como se estivesse perguntando para o leitor, para a pessoa que está endividada. Dívidas? Vem desenrolar no Desenrola Brasil. Mais uma vez, o verbo desenrolar sendo utilizado aí no sentido figurado, certo? Com a ideia de sair das dívidas, deixar de dever, ok? E a palavra Brasil, esse substantivo, aí se relacionando, ou seja, sendo um substantivo representativo para aquelas pessoas, para parte da sociedade que possui dívidas, ok? Além disso, no texto da nossa campanha, observe que nós vamos encontrar esse enunciado aqui no canto inferior. Olha só, pode participar do Desenrola Brasil quem recebe até 2 salários mínimos ou inscrito no CAD único. Pague dívidas negativadas até 31 de dezembro de 2022, à vista com desconto ou parcelamento em até 60 vezes com juros de até 1,99% ao mês. E aqui ao lado, a esse texto, exatamente a assinatura de quem produziu o texto. Exatamente aí você tem a identidade visual, certo? Desenrola Brasil, aí Governo Federal e Ministério da Fazenda. Ok? Então, observem que o nosso texto, além disso, tem a linguagem verbal. Você observa mais uma vez a imagem desta moça e observem que ela está realizando seu trabalho, ali cuidando do cachorrinho, ela é uma tosadora e banhista. Observe que, assim como no vídeo, ela representa também a trabalhadora brasileira, que muitas vezes não é bem remunerada, ou seja, não recebe tanto dinheiro pelo seu trabalho como deveria, e aí acaba sendo representando aquela pessoa que exatamente está ali sujeita a uma situação de endividamento. E claro, observem o aspecto feliz dela, está feliz, está sorrindo, e percebo que dá aquela ideia de que é uma pessoa que aderiu ao programa do governo e que saiu das dívidas, ok? Observem que o nosso texto, tanto o verbal quanto o não verbal, articulando essas duas linguagens, procuram persuadir a gente. Além disso, a gente percebeu aqui no canto um QR Code, que é exatamente aqui esta imagem, com esse quadradinho todo aí criptografado, né? Então percebo que essa imagem, quando você acessa a sua câmera do celular, aponta para essa imagem, você é direcionado aí como um hiperlink para um outro site. Observem que acima você tem acesse e saiba mais, certo? Então, quando você faz exatamente esse movimento e acessa com o QR Code, você é direcionado exatamente para este site, que é o site oficial do programa do Ministério da Fazenda, que possui mais informações a respeito do programa, de como você pode acessar, certo? Quais são os passos, como você pode aí proceder para exatamente aderir ao programa e sair das dívidas, exatamente aí, que é a proposta dessa propaganda. Observem, gente, voltando aqui comigo, que os dois textos, eles são complementares, ok? Percebam que um chama a atenção exatamente pela questão do visual, né?
da narrativa audiovisual, do recurso audiovisual, da imagem, tanto que ele é vinculado na TV, na internet, e o outro também traz informações importantes, como quem pode participar, como pode participar, exatamente aí trazendo os links de acesso para a pessoa que se interessou pela propaganda, a pessoa que está naquela situação de endividamento e tem contato com a propaganda, possa acessar os locais, os canais, para ali se inscrever no programa e sair das dívidas, ok? Então, observem que a propaganda tem essa finalidade, fazer exatamente a pessoa aderir ao programa para sair das dívidas e, claro, também o processo de educação financeira que é proposta, como nós vimos. Observem que os dois textos são propagandas, textos complementares, abordam a mesma propaganda e têm a mesma finalidade, o mesmo objetivo, certo? Agora, esses dois textos, é claro, quando você produz um texto, você sempre ali pensa da forma como ele será produzido e você tem alguns passos para a produção desse texto. Na propaganda não é diferente, da seleção de imagens até o texto que você irá escrever, irá narrar, há sempre uma intenção, pensando sempre no objetivo. E aí, claro, quando a gente pensa na propaganda, como é que se elabora? Como essa propaganda foi elaborada? Então, colocando aí um guia de propaganda para vocês, olha só, sobre que tema é preciso conscientizar a nossa sociedade. Observem que a nossa propaganda abordou exatamente a questão das pessoas que estão endividadas, certo? A questão do endividamento, a questão do crédito, a pessoa possui muita dívida, muita compra parcelada, acaba não tendo condições de gastar mais dinheiro porque ela já está com seu dinheiro comprometido ou então não consegue pagar a sua dívida. Perceba que se detectou, se verificou essa realidade no Brasil, então se buscou exatamente conscientizar as pessoas com relação a isso, tirar essas pessoas do endividamento, fazer com que elas aprendam a cuidar do dinheiro e, claro, fazer com que elas nunca mais voltem. Então, percebo que essa é a questão. Então, o tema que nós temos aí é exatamente a questão do endividamento na sociedade brasileira. Que informações temos sobre esse tema? Que informações devem estar presentes na propaganda? Então, percebo que quando se pensou nesta propaganda, se verificou aí informações como a maioria das pessoas que estão endividadas são aquelas pessoas que ganham até um salário mínimo ou menos de um salário mínimo, certo? Então, percebo que houve um estudo em relação a isso. Percebo que esse endividamento, certo? Quando se fez o estudo para fazer a propaganda, o endividamento é prejudicial para a economia, porque as pessoas não consomem, as pessoas deixam de consumir, então a economia acaba não girando, aquela pessoa do comércio, né, acaba não vendendo seus produtos, porque o seu cliente está endividado e não pode comprar. E aí, claro, se pensou em todas essas questões, qual é o público-alvo da propaganda? Percebe que a nossa propaganda, as duas que nós analisamos, voltada para as pessoas que estão endividadas, que estão devendo dinheiro, certo? Na sequência, ainda no nosso roteiro de planejamento, qual formato de propaganda é mais eficaz para atingir o nosso público-alvo? Então, observem que a propaganda que nós vimos aí, exatamente do Desenrola Brasil, utilizou dois textos diferentes. Um vídeo, certo? Com uma narrativa ali audiovisual, exatamente um vídeo mostrando, misturando recursos de linguagem verbal e não verbal, e um outro cartaz também, um outro texto com informações. Então percebam que quando se pensa nesse público-alvo aí, se buscou atingir o maior número possível de pessoas, tanto aquelas que estão mais conectadas em meio virtual, na internet ou na TV, que assistem bastante TV, quanto aquelas pessoas que estão ali na rua, em espaços públicos, que de repente foi ao banco. Então percebo que são estratégias da propaganda. Então percebo que fazer uma propaganda impressa num cartaz para colocar no banco, para colocar na praça e fazer uma propaganda para circular na TV, percebo que são estratégias exatamente para fazer com que essa propaganda, essa ação aí tenha o maior alcance possível, ok? Então, selecionar exatamente esses dois tipos de texto foi intencional para fazer com que as pessoas alcancem o maior número possível de pessoas e principalmente aquelas que estão
ali com o nome negativado, que possuem dívidas, ok? E o último ponto aí do nosso roteiro de planejamento, olha só, qual será o tema da propaganda, qual imagem vamos utilizar, quais cores, qual tipo de fonte. Percebam que isso também é intencional. Então percebam que o tema da propaganda que a gente viu durante a nossa aula é exatamente o Desenrola Brasil, saia das dívidas. Percebam que teve a escolha de um cidadão comum, de uma pessoa para representar um cidadão comum que ganha, ali não tem uma remuneração muito alta e de repente possa estar envolvido em dívidas e que saiu depois dessas dívidas com o programa. Percebam que a música também escolhida foi de forma intencional. Os dois tipos de textos também, tanto o que circula na internet quanto o que será impresso e que está lá no banco ou nas praças. Percebo que isso foram escolhas intencionais, exatamente para fazer com que a campanha alcance o maior número possível de pessoas e alcance também o objetivo, que é fazer as pessoas saírem do endividamento. Certo, gente? Então, já que vimos tudo isso sobre a propaganda, então analisamos 2 textos, vimos os objetivos, a forma como se articulam linguagem verbal e não verbal para alcançar o objetivo, nós vamos finalizar a nossa aula aqui.